né? Abram aí a palavra em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Que diz assim, ó: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são essas? Caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes dos nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres havia dito, porém não os viram. E ele lhe disse: Ó nécios e tardes de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicara-lhe em todas as escrituras o que dela estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhe. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e amado, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, a Tua palavra, e pedimos, Pai, que ela venha ministrar os nossos corações nessa manhã, trazendo luz ao nosso entendimento, assim como foi na vida, Senhor, dos discípulos de Emaús. Que hoje os nossos olhos se abram, Senhor, para Te conhecer, para revelar quem Tu és sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando esses discípulos estavam nesse caminho de Emaús, eles já estavam em desobediência. Porque a palavra diz que existia uma fala de Jesus, que era para eles ficar em Jerusalém. Jesus passa ali, aquele povo, aquele tempo, ensinando sobre o que aconteceria. E aconteceu. Mas quando aconteceu, muitos daqueles não estavam preparados para aquilo que já vinha sido previsto, para aquilo que já havia sido anunciado. E
a palavra diz que nesse contexto, esses 2 discípulos indo embora, voltando, talvez para a aldeia deles, eles estavam decepcionados, eles estavam entristecidos, eles estavam indignados. E a palavra diz que quando eles estão nesse caminho, Jesus chega até eles. E Jesus ali começa uma conversa com eles. O que está acontecendo? O que houve? Porque Jesus pode até saber o que está acontecendo com a gente, mas Ele quer que a gente fale. Ele quer ouvir de nós o que realmente está dentro do nosso coração. E quando eles começam ali naquele diálogo, Ele começa então a dizer para aqueles discípulos a mesma coisa que Ele já havia dito em todo o seu percurso de vida. O que a lei disse, o que os profetas diziam, Ele começa ali a revelar isso. E se alguém puder me trazer água, eu agradeço. Eles começam a revelar isso. Mas a palavra é enfática em dizer que em todo este tempo, em todo este caminho, eles não reconheceram Jesus. Obrigado. Eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus, Ele é convidado a entrar na cidade e a entrar dentro da casa desses discípulos, a palavra diz que quando Jesus, Ele parte o pão, então naquele momento existe revelação. Naquele momento, eles olham para o Senhor e vê quem Ele é. O Cristo revelado naquele momento do partir do pão. E é justamente sobre isso, sobre esse partir do pão, que o Senhor quer conversar conosco nessa manhã. Nós temos perdido, queridos, nós como igreja de Cristo, nós temos perdido a essência da comunhão. Como igreja de Cristo, nós temos nos perdido do que ela verdadeiramente significa. E quando o Senhor, Ele me deu essa palavra, Ele disse algo para mim. E Ele disse assim: olha, há poder na comunhão. Há poder no partir do pão. Há poder em ajuntamento de pessoas e compartilhamento de vida. O que é uma comunhão? Porque muito se ouve falar, mas o que é uma comunhão? Uma comunhão, ela é a união, a participação ou um compartilhamento profundo. A comunhão não é estar no culto. A comunhão é ser família. A comunhão não é dividir o mesmo espaço. A comunhão é dividir a vida. É entender o outro, é abraçar o outro, é partilhar com o outro as suas dores. É partilhar com o outro as suas alegrias. A palavra diz que é para a gente chorar com os que choram e é para a gente se alegrar com aqueles que se alegram. A palavra diz: não passe a largo, como o judeu, como o sacerdote, não passe a largo, mas olhe para o outro, partilhe com o outro, veja o que o outro está passando, veja o que o outro significa para você. Quando Jesus, Ele vai para aquela última ceia, Ele está ali nos prenúncios da cruz. Ele está nos seus últimos minutos de cruz. Mas Ele não vai para os braços dos irmãos e nem da mãe. Ele não vai para os braços do melhor amigo. Ele não vai para um lugar aonde alguém poderia socorrê-lo,
Para onde Jesus vai, queridos? Nos prenúncios da cruz. Olha para o seu irmão e diz assim: Ele vai para uma mesa com pessoas imperfeitas, falhas e até traidora. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele senta nessa mesa para dividir ali os seus últimos momentos, ele entende que aquele povo era a família de Deus. E ele tinha como objetivo salvar todos aqueles a qual o Senhor tinha designado a ele. Quando Paulo vem trazendo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, depois vocês lêem, eu não vou ler porque a gente está com tempo curto, mas eram as palavras que o Senhor propôs no meu coração, e Ele está dizendo, para não dizer que eu não vou ler, eu vou ler apenas um versículo que diz assim, lá no 12, 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha para o seu irmão e fala assim: o que esse versículo diz? É sobre comunhão. Ele vem dizendo que nós somos um corpo, que existem muitos membros, que todos têm a sua importância, que não tem como dizer para a orelha ou para o pé que ela não é do corpo, que ela, por ser um membro inferior, por ser um membro menos visto, mas ela existe ali a sua importância. E ele está dizendo assim: olha, tem que cuidar. Você despreza o dedinho do seu pé? Sim? Você despreza a sua orelha? Você despreza qualquer parte do seu corpo? Se ela adoecer, o que você vai fazer, querido? Você vai cuidar. Você não vai descartar porque ela está doente. E se a unha encravou? Maledeta! Unha encravada. Quem que gosta de uma unha encravada? Mas é por que a gente descarta o irmão que é uma unha encravada para nós? Porque tem irmão que é unha encravada para nós. Mas o que você faz com a sua unha encravada? Tu cuida. Tu cuida. A comunhão, ela não é apenas, querido, estar juntos, mas ela é caminhar junto. Não é dividir um espaço, mas é compartilhar vida. Comunhão é partilhar não apenas o que está no culto, mas compartilhar aquilo que é material de dor, aquilo que é experiência, aquilo que é testemunha. Sabe o que eu aprendo, amados, com essa palavra do caminho de Emaús? Porque quando eles estão no caminho de Emaús, eles estão sozinhos. Existem revelações que não vão ser entregues para você no isolamento. Existem revelações que não vão ser, existem respostas que não vão ser trazidas para você no confinamento, mas vai ser trazido para você na mesa. Porque a mesa é o lugar do pertencimento. A mesa é o lugar de revelação de identidade. A mesa é o encontro do propósito. A mesa é aonde nós somos curados, aonde nós somos redimidos, aonde nós somos libertos, aonde nós somos arraigados, aonde nós somos identificados, aonde nós somos pertencidos, aonde nós somos um corpo verdadeiramente bem ajustado. Porque a palavra diz assim, que naquela última ceia, o Senhor, Ele partilha do pão, e Ele diz: fazer isso em memória de mim. Ele partilha do pão. Quem é o pão, igreja? Jesus é o pão. O que Ele faz? Ele se rasga. Da mesma forma que é partilhado do pão, Jesus fez isso por mim e por você.
Ele se rasgou, sabe por quê? Porque um pão inteiro é uma totalidade, mas quando ele é partido, é compartilhamento de vida, é compartilhamento de salvação, é compartilhamento de uma missão que está sobre as nossas mãos. Quando o Senhor me deu a revelação dessa palavra de Emaús, e não foi aqui no poder da comunhão, mas eu falava: Senhor, o que quer dizer partir do pão? Por que partir do pão? Por que partir do pão? Mas por que no partir do pão, Senhor? Porque ele já estava ressurreto. Quando ele aparece aqui para esses discípulos, ele já está ressurreto. A cruz já foi cumprida, a salvação já foi estabelecida, o sangue precioso do Cordeiro já tinha se adentrado no Santo dos Santos, e o Deus Pai Todo-Poderoso já tinha recebido o sacrifício para o perdão dos nossos pecados e para a reconciliação dos filhos para com o Pai. E o que o Senhor me disse nessa oportunidade é: porque ainda existe uma missão. O partir do pão é a continuação da missão. É no partir do pão que vai haver alimento para o resto ainda daqueles que precisam encontrar Jesus. É no compartilhar do pão que grandes coisas, queridos, o Senhor vai fazer por nós e através de nós. A comunhão nos ensina que aquilo que Deus deu para nós não é apenas para nós, e sim para abençoar o outro. Quando nós levamos comida para alguém, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abençoando o outro. Nós estamos compartilhando com o outro. E quando nós compartilhamos do Cristo, nós estamos fazendo o que, queridos? Nós estamos abençoando o outro. Há poder na comunhão, mas parece que nesses dias elas têm se perdido. Parece que nesses dias, queridos, nós não temos mais o entendimento de que nós somos um corpo. Porque quando ele está na última ceia, ele partilha do pão. Mas depois que ele é ressurreto, a igreja primitiva passa a ser chamada de corpo de Cristo. Quando ele cumpre a sua missão, a igreja a qual ele morreu passa a ser o corpo dele sobre esta terra. Existe um cabeça que governa esse corpo, e o cabeça que governa esse corpo é Cristo. Quando existe um ambiente de comunhão, quando existe um entendimento de corpo de Cristo, quando nós suportamos uns aos outros em amor e entendemos que somos uma única família, sabe o que acontece? Olha para o seu irmão e diz assim: existe manifestação da glória de Deus. Você quer viver milagre? Tenha comunhão. Você quer viver prodígios? Tenha comunhão. Você quer viver sinais? Tenha comunhão. Como o louvor que cantou aqui, reconhecemos o tamanho do perdão que Ele nos liberou, mas não somos capazes de perdoar ninguém. Mas queremos viver. Mas existe um caminho traçado pelo próprio Cristo, que foi um caminho de se despedaçar por nós, de entregar o teu corpo, de entregar o teu sangue e de entregar o teu espírito.
Vocês sabiam que Jesus, ele entregou o seu espírito? Ninguém na história, em todos os atos de crucificação, morreu tão rápido quanto Jesus. A morte de cruz era uma morte lenta. A posição em que era colocado, os órgãos, eles iam desfalecendo hora após hora e dias após dia. Tanto que eles quebravam as pernas para que a pessoa morresse mais rápido. Só que eles não tinham autorização do céu para quebrar as pernas de Jesus, porque a palavra diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Quando ele olha para os céus, e eu acho que essa parte é a mais difícil para nós, né? Quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O único momento que Jesus sofre, querido, de verdade, porque ele está imundo com os nossos pecados e Deus não olha para ele. E ele fala: eu entrego a ti o meu espírito. Logo após, né? Ele fala: eu entrego a ti o meu espírito. Aqueles soldados que estavam ali em volta, eles dizem assim, ó: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Porque jamais ninguém tinha morrido, querido, naquele tempo e daquela forma. Até no último suspiro de vida, ele ainda levou as pessoas a crerem que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus, ele se reúne com aquelas pessoas naquela mesa de comunhão, ele está dizendo assim: olha, o meu propósito é maior do que a minha dor. O meu propósito é maior do que o meu medo. O meu propósito é maior do que qualquer situação adversa que possa existir na minha vida. E hoje, queridos, quando nós entendemos o poder da comunhão, nós compartilhamos desta mesma visão. Nós compartilhamos desta mesma visão. Senhor, os meus caminhos são menores do que o seu. As minhas dores são menores do que o seu propósito na minha vida. Os meus traumas, os meus medos, os meus problemas não se compara com a grandeza do teu ser sobre mim e através de mim. A comunhão, ela tem o poder de nos unir num único propósito. Na comunhão, queridos, não é iguais que vão partilhar e compartilhar, mas são diferentes, sabendo que existe um elo maior, um laço maior, um propósito maior, que vai nos unir não só nessa vida, mas além dela, até a eternidade. É este propósito de unidade. A comunhão é este propósito de unidade, é este propósito de compartilhamento. Comunhão é experimentar na terra o que viveremos no céu. Como você acha que vai ser lá? Meu Deus, pastora, vai ser só santo, 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 mas eu não dou conta de adorar meia hora na minha igreja, como que eu vou ficar lá a eternidade? Sabe por quê, querido? Porque você ainda não encontrou o prazer na presença. É porque ainda você não encontrou a plenitude na presença. É porque você ainda não encontrou a satisfação na presença. E sabe o que pode
te levar para mais pertinho deste lugar? A comunhão. A comunhão, sabe por quê? Porque não tem como eu dizer que eu amo ao meu Deus se eu odeio o meu inimigo. Não tem como eu me render ao Senhor, dizer que eu amo Ele acima de todas as coisas se eu não amar o meu irmão, se eu não suportar o meu irmão. E esses daí que vão te dar trabalho é justamente para te fazer mais parecido com Cristo. Esse daí que vai apertar o calo lá, sua Joanete, é o que vai te fazer mais parecido com Cristo. Antes da cruz, Jesus reúne aqueles que caminhavam com Ele. E naquela mesa estavam homens imperfeitos, com dúvidas e com limitações. Mas ainda assim, eles receberam um lugar na mesa. A mesa sempre foi um lugar de pertencimento. Ela nos faz entender que não somos órfãos, mas que somos filhos e membros de uma mesma família, a família de Deus. A comunhão verdadeira, ela não é constituída quando está tudo bem. Ela é sustentada pelo amor, pela graça e pela oportunidade de arrependimento. A mesa de Jesus sempre foi maior do que a simbologia dela. Nunca foi somente uma mesa. O Senhor, naquele momento, Ele queria mostrar muito mais do que nossos olhos é capaz de entender. Porque naquele momento, o partir do pão era o partir dele mesmo em amor a nós. O partir do pão também era um cumprimento de um ide para cada um de nós. O compartilhamento do cálice significa aliança. Eles compartilharam, e hoje eu olhando para essa palavra, nós fazemos a ceia de jeito errado. Cada um bebe o seu cálice, gulosos, egoístas. A palavra diz que ele compartilha do cálice. Eu não tenho nojo de você. Você faz parte de mim. Você é o meu complemento. Ele está dizendo: eu tenho uma aliança contigo. É uma aliança eterna. E sabe, queridos, o que acontece naquele momento desse entendimento? Aquilo que é mesa vira altar. Aquilo que era para ser uma mesa cheia de discípulos vira altar, e a presença do Senhor, ela se torna real para receber a sua entrega. Porque o altar, ele é lugar de entrega, ele é lugar de adoração, ele é lugar de transformação. E quando existe comunhão em um único propósito, em uma única visão, a mesa da sua casa se torna um altar, a mesa lá do seu vizinho cheio de amigos se torna um altar, a mesa lá do seu trabalho se torna um altar. E quando existe entrega no altar, querido, existe fogo de Deus para consumir o holocausto. E na hora que o fogo do Senhor consome o holocausto, existe manifestação de glória. E é na manifestação de glória que existe cura. É na manifestação de glória que existe libertação. É na manifestação de glória que existe verdadeira transformação. Esses dias o Senhor disse para mim: o fogo nunca se apagará. Ele se arderá sobre o altar continuamente. Sabe quando, Érica? Sabe quando? Quando você, Érica, for a oferta. Porque o Senhor nunca vai ver uma entrega de oferta num altar e não vai se manifestar para consumi-lo. Se falta fogo, meu irmão, está gelado, está frio, começa a se entregar,
Começa a se entregar em nome de Jesus. Começa verdadeiramente a se colocar como oferta diante do Senhor e fala: Senhor, estou frio, estou fria, estou morna, estou virando vômito seu, Senhor. Consome o holocausto, meu Deus, mas não deixa, Senhor, de derramar o seu fogo. Não deixa, Senhor, de fazer esta chama arder no meu coração. Senhor, se existir alguma coisa que vai me tirar desta paixão por Ti, tira essa coisa de mim. Se existe alguma coisa que vai me roubar deste fogo consumidor, então tira isso de mim. Porque eu não sei viver sem a Tua presença. Eu não sei viver sem o Teu toque, Senhor. Eu não sei viver sem o prazer da comunhão. Ontem, queridos, nós tivemos a marcha para Jesus. E teve críticas. E teve intenções erradas do coração. E teve politicagem, mas teve um povo reunido em nome do Senhor, declarando pelas ruas da cidade que Ele é Senhor e que Ele é Salvador, que Ele é Rei e que o governo dEle é justo e o seu trono de justiça e de glória está lá firmado para sempre, e nada e nem ninguém pode abatê-lo, e nem a morte pode abater esse trono de justiça. E sabe o que me importa? É isso que me importa, é o nome dele ser exaltado. E eu achei tão oportuno quando o pastor Sérgio subiu até o palanque, o palco, não sei como querem chamar, mas ele disse assim: fale aí o nome da sua igreja. E todo mundo falou, e ninguém entendeu nada. Mas na hora ele disse, quando ele disse, fale o nome do seu Salvador, todos em uma só voz gritaram: Jesus! Não há confusão, não há divisão, não há, queridos, distração, não há intenção errada do coração que possa prevalecer quando existe um alvo que é Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E este é o valor da comunhão. Não tem problema se o irmãozinho da minha direita é difícil. Não tem problema se o irmãozinho da minha esquerda é impossível. Mas existe um laço que é muito maior, que é muito mais verdadeiro, que é muito mais poderoso. E este laço chama-se Cristo Jesus, que morreu naquela cruz, que me deu um lugar à mesa e não me chama mais de órfão nem de escravo, mas me chama de filho. E é por Ele, é para Ele e é através dele que são todas as coisas. Sabe por quê? Porque existe um caminho que Ele está comigo, e um dia tudo isso acabará, e quando o grande dia chegar, eu estarei lá, assentado a uma mesa de honra e de glória. A honra que eu procuro aqui, eu vou ter lá. A glória que eu desejo aqui, eu vou ter lá. Tudo aquilo que eu desejo já está preparado para mim nas regiões celestiais, e eu preciso vencer. Eu preciso vencer. Pastor Alex, Satanás tem cirandado dentro da tua casa, e o Senhor diz para ti: senta no seu lugar de mesa. Existe um lugar de mesa para você. Toma a sua identidade. Você é o que Deus diz que você é.
Não se ache nunca mais indigno de sentar na mesa. Não se ache nunca mais que você não tem este lugar, porque este lugar na mesa é seu, é sempre seu. Mesmo quando você foi, o lugar continua sendo seu. Toma o seu lugar na mesa e põe esse demônio para correr, no nome poderoso de Jesus. Queridos, existe um lugar na mesa que te torna filho, que te torna cordeiro com Cristo, que te torna pertencente do corpo. E quando nós somos pertencente do corpo, então existe um governo sobre nós. Existe um governo de autoridade sobre nós. Não é por nós, não é através de nós, mas é no nome dEle. E no nome dEle, queridos, tem que acontecer. No nome dEle tem que acontecer. Não se conforme. Não se conforme, corpo de Cristo. Não viva como se você não estivesse sentado na mesa do rei. Não fale como se você não tivesse sentado na mesa do rei. Não ande como se você não tivesse sentado na mesa do rei. Porque lá no caminho de Emaús existia dúvidas, queridos. Existia medos. Sabe o que eu aprendo também com essa palavra? Que às vezes eu posso ouvir dele. Às vezes eu posso aprender dele. Mas não será o suficiente para ter ele revelado a mim. É no partir do pão que os meus olhos se abrem. É na comunhão que o verdadeiro Cristo é revelado. Não permita que Satanás troque o governo da tua vida. Não permita que a falta de comunhão te leve para um lugar de isolamento, aonde você se torne uma presa fácil do inimigo. Eu fui fazer uma visita esses dias e eles falaram assim para mim, que ele tinha feito um quebra-gelo na conexão. E ele disse assim: eu levei uma garrafa de café. E quando se tira o café da garrafa, o café está como? Se a garrafa for boa, né? Tá o quê? Tá quente. E se a gente deixar o café lá? Jogado, isolado, ele esfria. Assim é o corpo de Cristo. Se você estiver dentro, a hora que você for servido, queridos, ou a hora que você servir, você vai estar quente. E se você estiver fora, você vai esfriar e vai prestar malemar para ser jogado fora. Sabe, não perca a importância de estar em comunhão. Você sabe qual é o único requisito para ceiar ao Senhor? Porque os religiosos dizem muitas coisas, até julgar o pecado do outro. Primeiro que a palavra diz que nós devemos examinarmos a nós mesmos. E o requisito fundamental para ceiar a ceia do Senhor é discernir o corpo. Ter que ser batizado, etc, são dogmas, fundamentos de igrejas. E elas não estão erradas, porque
elas fazem ali a melhor organização para si. Mas o que a palavra diz é que é preciso discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é saber que eu tenho que estar inserido em comunhão com esse corpo. É saber que eu tenho muito mais para dar do que para receber. É saber que eu tenho muito mais para partilhar do que aquilo que o Senhor já entregou. Discernir o corpo de Cristo é saber que nós somos todos imperfeitos, mas unidos por um laço perfeito que é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Após a mesa viria o Getsêmani, e após a ceia viria a cruz e a dispersão dos discípulos. Mas antes da dor, Jesus fortalece os seus discípulos através da comunhão. Existem forças que nós só recebemos na mesa. Existem respostas que nós só recebemos na mesa. Naquela noite, a mesa não era apenas uma mesa. O pão não era apenas um pão. E o cálice não era apenas um cálice. Jesus estava transformando um momento comum em um momento eterno. O que nós queremos para hoje? Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez essa pergunta. O que nós queremos para hoje? O que nós queremos para aqui e agora? O que você quer para hoje? Você quer que a ceia seja servida e você coma os elementos, pão e suco de uva, e você vai embora da mesma forma que você entrou? Ou você quer transformar este ato em um ambiente de comunhão que traz a revelação? Você quer transformar este momento avançado de hora até, que tem gente preocupada com o almoço? Você quer deixar essa preocupação do que você vai comer daqui uns 20 minutos tomar conta do teu coração? Ou você quer aproveitar este momento de comunhão, aonde a mesa ela se transformou num altar, e você pode fazer o fogo descer? Porque o Senhor Jesus, Ele faz, e Ele transforma momentos comuns, queridos, em momentos extraordinários. O mesmo pão que foi partido naquele dia, será partido hoje. O pão já chegou, Marlene? A Marlene vai distribuir aí um pão para cada fileira. Você que está na ponta, pegue o pão. Só pegar. Dos corações, e quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar-me o amor. Faltou pão? 2. A fileira da frente vai compartilhar com a fileira que faltou. Amém, queridos? Eu quero que você que pegou o pão,
eu quero que você partilhe o pão. Mas eu não quero que você partilhe o pão, queridos, de qualquer forma. Quando você estiver compartilhando o pão, olhe para o pão como Cristo. Peça que o Espírito Santo revele como foi o partir do pão para a sua vida. Da onde esse partir do pão te tirou? Essa foi a entrega dele para você. E na hora que você partir, você vai passar para o outro, e para o outro, e para o outro. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de... E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Olha aí. Olhe para esse pedaço de pão que está sobre as suas mãos. Esse pedaço de pão representa o pedaço do Cristo, que é por você, que é para você. Sabe, queridos, sabe o que acontece quando nós introduzimos este pão para dentro de nós? Quando nós introduzimos este pão para dentro de nós, nós introduzimos o corpo, nós introduzimos o Cristo. Nós nos tornamos a habitação dele. Sabe para quê? Para partilhar vida. A vida dele dentro de nós nos dá condições de partilhar vida para todos aqueles que estão à nossa volta. A mesa é o nosso altar, é o nosso ponto de partida, porque quando nós recebemos na comunhão, nós recebemos um repartir de missão, e o pão foi partido para que agora nós fôssemos enviados junto com o corpo, junto com a introdução do Cristo. Existe uma unção de governo, existe uma unção de autoridade, existe uma unção, querido, de ordenância de bênção.
Você pode vir aqui pegar o seu cálice. E nós vamos ceiar com esse pão que foi distribuído. Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Queridos, hoje após o César orar e consagrar os elementos, eu gostaria que você compartilhasse do seu cálice. Não precisa ser com todos, mas escolha aí alguém para que você compartilhe do seu cálice. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim, ó: eu tenho uma aliança contigo. Amém? Amém, queridos. Nós estamos aqui, Senhor, com o pão que foi partido, que representa o seu corpo, que foi partido por amor de nós. Estamos aqui com o seu cálice, com esse cálice que representa o seu sangue, que foi derramado naquela cruz, aonde também representa a nova aliança. E através da ordenança do Senhor, nós estamos reunidos como corpo de Cristo, para declarar em memória do Senhor a sua morte, até que o Senhor venha. Que esses elementos que estão aqui, o seu corpo e o suco de uva que representa o seu sangue, após ser introduzido dentro de nós, ele possa trazer cura ao nosso físico também, ao nosso emocional,
e ao nosso sentimental, porque nós declaramos como corpo de Cristo que nós temos uma aliança com o Senhor até que o Senhor venha. Compartilhe do seu cálice e diga: eu tenho uma aliança com você. Está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos. Me achei melhor que o outro, sem perceber atrás que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. E Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza de joelhos, eu imploro o teu perdão. Glória a Deus. Nós temos uma aliança, igreja, e a nossa aliança é estendida até a Cristo. Pode comer do pão e pode beber do cálice. Glória a Deus. Juntando os meus tesouros. E Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não decidiu por Jesus, que ainda não o confessou como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer hoje? Existe alguém aqui?
Eu sei que nós estamos avançados no horário, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me pediu. Existe alguém aqui que quer refazer a sua comunhão? Aleluia. O Senhor disse para mim que essa manhã é uma manhã de restauração de altar. Existe alguém aqui que quer ter o teu altar restaurado? Saia do seu lugar, porque a pessoa que o Senhor me mostrou ainda não veio. Então saia do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Alaya sura, caralaya sure, era shoy. Era la sora, calara la manaya shoy, a calaya sui. Era la manaya sora la sui. Que la manaya shora la soye kalaya suya. Hanamasoura da laraya karalaya soya. Erala surra cheira la manaya. Cheira la suya. Queridos, prestem atenção. Deus disse para mim que para ter uma restauração de altar, altares precisam ser derrubados. Primeiro Ele derruba altares, Ele reduz altares a pó. Depois das ruínas, do pó e da cinza, Ele levanta e Ele restaura altares. Eu não sei se vocês estão entendendo o que o Senhor está falando para vocês nessa manhã, mas hoje Ele entra com provisão sobre a vida de vocês. Ele segura na mão de vocês e ajuda vocês a derrubar altares que não exaltam o nome dEle. Imagine agora o Espírito Santo pegando todo o entulho da tua alma, todo o entulho que existe no teu coração, colocando para fora, tacando fogo e restaurando o altar. Se coloquem, queridos, se coloquem neste altar como oferta, porque o fogo de Deus vai descer. O fogo de Deus vai descer. Receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo. Oh, xaralamanaias, receba fogo, 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 fogo. Restaura, receba fogo. Oh, receba fogo, receba fogo, receba fogo. Ah, Senhor, recebe o fogo de Deus, recebe o fogo de Deus. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais. Sopra, mais, vai. Tira os altares. Aviva-nos, recebe, aviva-nos, Senhor, aviva.
aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva, aviva-nos, aviva-nos, Senhor, fere meu coração com uma ferida de fome por ti, fere meu coração com uma ferida. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere, fere, fere meu coração com uma ferida de fome por fere, fere meu coração. Ei, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. E eu vou até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto o quê? É mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu, e me faz entender que chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas é tudo sobre você. Levante as suas mãos, quem vai? Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou ficar lá. Quem vai? Quem vai? Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou ficar lá até te encontrar. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo, e ele virá, soberano em
meus dias e é Ele, e é Ele, por Ele, a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, glória a Deus. Ele é o dono dos meus dias. Ele é o dono. Coloca a mão assim, olha. Coloca a mão assim, ó, sobre o seu coração. Fala assim, ó, comigo. Pai, obrigada, porque encontramos um lugar à mesa. Obrigada, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte da família do Senhor. Pai, receba a nossa nova aliança nessa manhã. Restaura o nosso altar por completo, e que o poder da comunhão esteja em nós, não só no receber do pão, mas do partilhar do pão, como igreja de Cristo sobre a terra. Nós ligamos aqui neste lugar, concordamos em unidade de fé com tudo que aconteceu aqui nas regiões celestiais, e pedimos que o Senhor ligue nos céus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para todos aqueles que têm interesse em participar do louvor, que sabe cantar, tocar, nós teremos aqui no domingo que vem a audição, que será após o culto. Você precisa procurar o Jonas, a Gabi, o Guilherme, para ver as músicas que vocês precisam tirar para trazer para o dia de audição, amém? Que Deus os abençoe, os guarde, que esse domingo seja abençoado, que essa semana seja cheia de vitórias, cheia dos cuidados do nosso papai, cheia da presença dele, do sinal dele, da comunhão dele. Que Deus abençoe, vai na bênção do Senhor, família herdeiros do reino.